Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Todos os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou, quando muito, um ai, nhonhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabichó das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste GS eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhe os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo a contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabichó das cabeleiras. Outro assim, afeiçoei-me à contemplação da injusta humana, ensinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a fez viver para se tornar uma vã fórmula. De manhã antes do mingau e de noite antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir: "Ah, brajeiro! Ah, brejeiro!" Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira, apesar de bonita e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e, em partes, negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino, e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência como não respeitava a batina do irmão.
com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar, sem entender nada, a princípio. Depois entendendo e, enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que eu era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre e arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra: cruz, diabo, esse senhor João é do diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Ele tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior. Apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e casos das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, Dona Emericiana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-me grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeava inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso o motivo de redinhas, contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso, os outros parentes dividiam-se, daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, tedeum, cortejo e aclamações.
Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio e, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno, nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá escoava alguma vez este conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quião anônimo no regozijo público, entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou, quando menos, de seus ministros. Dito e feito, veio abaixo toda a velha prataria herdada do meu avô Luís Cubas. Vieram as toalhas de Flandes, as grandes jarras da Índia. Matou-se um capado, encomendaram-se as madres da ajuda, as compotas e as marmeladas. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidros, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta. O juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um TD1. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes. O Dr. Vilaça, glosador insigne, me acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Lembra-me, como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossi, alçar a mão direita toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto. E, assim posto e composto, devolver um mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3. Depois, jurou aos seus deuses não acabar mais. Pediam um mote, davam-lo, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o Bocage, como eu ouvi, no fim do século, em Lisboa. Aquilo sim! Que facilidade e que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas. No botequim do Nicola, a glosarmos no meio das palmas e bravos. Imenso talento o do Bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E essas 3 palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois este homem, tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um Bocage e uma Cadaval, ao contrato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas. Os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, mas raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa. Ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta à outra da mesa. Atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal, deixando ver o doce de coco.
finamente ralado, amarelo como uma gema, ou então um melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minuete do solo inglês. Nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda. Uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar só nessa viagem uns 120 negros pelo menos. Trás, 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 fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador, que ficava longe, aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, influxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que me servisse. Mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce. Mas era tarde. A tia emereciana arrancava-me da cadeira e entregava-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardara a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel, nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde e segui-lo na chácara, aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque, não sei por quê, porque é minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita. Era lusco-fusco. Eu seguia-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela, ninguém nos ver. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morreria também. Que digo, morro todos os dias, de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verificou ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras.
Disse isto, puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e eu ouvi estalar muito ao de leve um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia. Bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda. Trocavam-se sorrisos, segredos. A socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição. Mas no dia seguinte, no almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brajeiro, ah, brajeiro. Capítulo 13. Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória. E ainda assim, ô palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compelé intrare com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a síntese e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos. Quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras, lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição. E fizeste isso durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho. Ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludigero, o mestre. Quero escrever-lhe um nome todo nesta página. Ludigero Barata. Um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote e chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa ou no pé do tinteiro uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes. Dizia-nos nos últimos nomes, éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho. E trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola e caçar ninhos de pássaros ou por perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como 2 peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbo e traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes,
Os meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Capítulo 14. O primeiro beijo. Tinha 17 anos, pungia-me um boçuzinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança, com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma. Não sei se diga, este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo, mas vá lá. Ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes, era filha de um hortelão das Astúrias, disse-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Coisas de Espanha. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rócio Grande, na noite das luminárias. Logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos 2 rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Via sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem, e eu o seguia. Tão pajem como o outro, como se a ordem me fosse dada. Deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho chamaram-la Linda Marcela. Lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João e confesso que fiquei tonto. 3 dias depois perguntou-me meu tio em segredo se queria ir a uma ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos. Era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça. Mas a espanhola, o entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única. A saída, à porta da rua. Disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela, de pé, no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo.
Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, e incerto como um ébrio. Capítulo 15. Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso, que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae. Três inventos do padre Zeus que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urde, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela. No fim do citado período, apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol a bater de chapa na face de um mundo em flor? Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu universo, mas, ai triste, não era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas. Depois mais. Então recorri à minha mãe e induzi-la a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco, lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo, pois isto é coisa que se faça um presente tão caro. E, se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis de jacarandá, lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela. Uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos, disse-o muita vez a própria dona. Não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antaio. Ela ouvia-me e ria com uma expressão cândida, cândida e outra coisa, que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Não sei se me explico, e porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assular mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar,
que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um tracejo gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muitas vezes as aparências, mas a realidade guardava para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz, dizia isto, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada no colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, Chiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro. Que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos. Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa um dia. Não pode acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua, eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me à farta os sacrifícios, espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia a tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me, e ia a pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar.